Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, o Orgulhoso. Capítulo 21. Parecia que por enquanto meu noivado estava seguro, mas agora eu tinha que lidar com uma garota apaixonada. Não tinha tanta certeza de como lidar com o enigma, embora ela parecesse uma mulher, ela era uma garota no que importava. Mas suponho que tudo terminou como deveria ser. Jon, como você está? Perguntei. Neste momento Jon estava trabalhando nos estábulos, limpando os cavalos e escovando suas crinas. Eu tenho sido bom. Lord Mormont. Jon sorriu, tentando ser educado. Para ele eu era um lord, e ele um bastardo. Os estigmas sociais neste mundo são bastante problemáticos. Apenas me chame de Ronard ou Ron. Eu ofereci interrompendo quando vi que ele estava prestes a recusar. Considere essa minha única ordem do senhor para você, certo? Suponho que sim. Jon sorriu. Onde você está, bastardo? Theon Greyjoy gritou, seu tom cheio de raiva e ódio. Isso eu poderia dizer. Suponho que isso seja para mim. Vou deixá-lo com seu trabalho, e a propósito, se você precisar de emprego, não deixe de entrar em contato comigo. Sorri quando comecei a sair do estábulo. Parecia que Theon tinha explodido mais cedo do que eu esperava. Não se esconda. Theon gritou, e muitas pessoas começaram a se reunir perto dele para ver o show que ele estava fazendo. Vou dar um palpite e dizer que você está procurando por mim? Eu ri caminhando em direção a ele. Eu vou te matar. Theon rosnou com uma espada na mão. Ou me decepcione, vá em frente e jogue essa moeda, eu o provoquei. Theon correu em minha direção, com a espada na mão e começou a golpear sua lâmina descontroladamente, enquanto eu me esquivava de seus ataques com as mãos nas costas, zombando dele propositalmente. Pare de correr, Theon rosnou, irritado por não ser capaz de me bater, levante-se e lute como um homem. Não é assim que a luta funciona. Você ataca, eu me esquivo simples, eu ri, enquanto me esquivava de outro ataque, esquivando-me de seu golpe. Theon começou a gritar, perdendo toda a coordenação, balançando a lâmina como uma criança fazendo birra. É mais provável que você se bata do que em mim se continuar assim. Eu sorri para ele, o que o fez gritar ainda mais alto. Theon, pare com essa loucura. Lord Stark chegou gritando com raiva. Não se preocupe, Lord Stark, não é como se ele pudesse fazer muito, apenas deixe a criança fazer sua birra, e depois que ele se cansar, ele poderá tirar uma soneca para relaxar. Voltei-me com total atenção para Lord Stark, enquanto continuava a me esquivar do ataque de Theon. Você acha que ganhou tudo, não é? Theon disse ofegante, você pode ter ganhado minhas terras, esta batalha e tudo mais, mas eu ganhei algo que você não ganhou. E o que é isso? Um concurso de piedade? Eu ri, mas levemente interessada em ver onde ele queria chegar com isso. A boceta de Sansa. Theon sorriu, e suspiros puderam ser ouvidos na multidão. Enquanto você tomava minhas terras, eu fiz para ela eu não sabia o que aconteceu a seguir, mas algo estalou dentro de mim, foi raiva. Sim, foi pelo que ele disse. Na verdade, eu não sabia que ele estava mentindo, mas a raiva cegou minha mente e em uma fração de segundo, eu estava na frente de Theon, atacando com meu punho nu, atingindo na mandíbula com um soco poderoso. Eu podia sentir sua mandíbula quebrar sob meu punho enquanto dentes voavam para fora dela. Não deixando Theon se recuperar, agarrei-o pelo braço direito, jogando-o no ar e então pulei, desferindo um chute poderoso em suas costas e sentindo sua coluna se quebrar em 1000 pedaços. Theon caiu no chão com um baque forte, gritando de pura dor, mas não foi o suficiente, eu queria mais. Corri em direção ao bastardo gritando e dei um soco no rosto, sentindo seu nariz quebrar. Dei um soco nele novamente, arrancando parte de sua bochecha. Eu continuo a socar com cada golpe sendo ainda mais forte que o anterior, eventualmente fazendo um de seus olhos estourar. Theon tentou com todas as suas forças cobrir o rosto com os braços, mas com um par de golpes poderosos, quebrei seus braços, dobrando-os de forma irreconhecível. Sem nada me parar agora, eu soquei ele de novo e de novo e de novo, quebrando o que restava de sua mandíbula, destruindo os dentes restantes que ele tinha, esmagando e deformando seus lábios. Theon estava quase irreconhecível neste momento, não parecendo mais humano, mas eu não me importo, quero que ele sofra mais, então continuo socando, arrancando pedaços de sua carne a cada soco, isso até sentir alguém segurando meu punho suavemente. Já chega, por favor, ele mentiu. Sansa disse, segurando meu punho coberto de sangue com preocupação em seus olhos, com suas mãos delicadas cobertas de sangue que eu tinha. Sinto muito que você tenha visto isso, eu não a amava, então por que reagi tão violentamente quando ele usou uma provocação tão óbvia? Porque senti a necessidade de torturá-lo tanto, eu poderia ter acabar com isso em um único ataque, se a morte fosse meu objetivo. Eu sei que é seu direito matá-lo, mas por favor, deixe-me puni-lo. Ele não apenas insultou sua honra, mas a nossa, Lord Stark pediu enquanto eu me levantava. Faça o que quiser, mas se eu o ver novamente, eu vou matá-lo. Suspirei enquanto me virava para o deformado Theon no chão. Se eu já não tivesse feito isso, você não o verá novamente, disse Lord Stark severamente. O mestre informou que Theon provavelmente morreria e se ele sobrevivesse por milagre seria um aleijado cego tetraplégico. Aparentemente o dano que eu causei estava além de qualquer remédio moderno para reparar. Eu estava me segurando, principalmente porque queria que ele sofresse, então me contive, queria ver a vida dele desaparecer enquanto eu socava ele. Raiva durante aquela luta que você deixou controlar, poderoso dentro de você o lado negro do milho que eu sinto. Um corvo disse enquanto caminhava em minha direção. Ótimo, exatamente o que eu precisava de um Raven Yoda. Vá embora antes que a Disney me processe e eu ri. Volte, eu irei, para trazer ajuda, disse o corvo enquanto voava para longe. Mas Raven Yoda estava certa, eu deixei algo tão obviamente falso acender minhas emoções. E a pior parte é que eu nem estava apaixonado por Sansa, sim.
Teria me irritado se ela dormisse com outro enquanto eu estava brigando, mas não ao ponto de enlouquecer completamente. Toque toque, sou eu, Sansa, posso entrar? Ouvi o pedido de Sansa através da porta. Claro, entre. Suspirei. Sansa entrou na sala com um kit de piquenique nas mãos e um sorriso suave. Você ainda me deve um encontro, que tal fazermos um piquenique interno? Sansa perguntou, sorrindo como se não tivesse me visto espancar alguém que ela conhecia há mais tempo do que eu. Tudo bem, isso parece adorável na verdade. Eu balancei a cabeça enquanto me sentava no chão do meu quarto, vendo Sansa preparar o piquenique. Queijo extra no seu sanduíche, certo? Sansa perguntou com um sorriso. Sim, vá com calma com os tomates, eu balancei a cabeça. Tudo bem. Aqui está, a Sansa me deu meu sanduíche duplo de queijo e carne, enquanto se virava para fazer o dela. Então, como você está? Eu perguntei, dando uma mordida no meu sanduíche. Eu tenho sido ótima, bem. Agora que você está aqui, estar longe me fez perceber que... Sansa corou em um tom rosa fofo enquanto olhava para mim, que eu te amo. Isso pode ser um pouco exagerado, certo? Quer dizer, eu sei que sou charmoso, mas eu tosse. Você é tudo que sempre sonhei em um homem. Só posso esperar ser tudo que você deseja em uma mulher, disse Sansa sem hesitar. Suspirei, embora eu quisesse que ela se apaixonasse por mim mais tarde. Este era um evento inevitável que aconteceria um dia. Eu queria que ela me amasse para que ela estivesse a salvo de toda a merda que ela passou no Linha do Tempo original. Mas eu não estava mentalmente preparado para falar com uma menina de 11, quase 12 anos acima do amor, então é hora de mudar de assunto. Arya descobriu seus novos hobbies? Eu ri. Ela fez. Nunca vi tão feliz e simpática comigo, e agora me usa como desculpa para aprender. A mãe ficou furiosa, dizendo que uma senhora não participa dessas coisas. Sansa riu. Eu imaginei isso. E o que você disse a ela? Eu ri. Tudo que uma dama faz, seja cozinhando ou lutando com espadas, é uma dama, disse Sansa rindo ainda mais. Oh, não admira que ela me odeie tanto, ah, se eu soubesse que você iria dizer a ela que eu teria vencido a guerra mais rápido, só para ver o rosto dela, eu ri. Estava tudo bem até que ela me mandou para o meu quarto e me puniu. Sansa fez beicinho. Eu direi que valeu a pena, eu ri. Arya parece concordar com você. Ela diz que somos uma nova geração de mulheres, as mulheres legais. Sansa riu. Oh Deus, sua irmã é adorável, eu ri, engasgando um pouco com meu submarino. Ela pode ser, às vezes. Sansa concordou comigo. Mas o que seu pai disse? Eu perguntei, limpando minhas lágrimas. Ele não falou muito, achou divertido, mas mesmo assim deixou a mãe nos punir, respondeu Sansa. Continuamos conversando por horas enquanto comíamos e bebíamos. Sucos, é claro, eu realmente precisava disso, fazia um bom tempo que não ria. Capítulo 22. Depois do meu pequeno incidente com Theon, levei algum tempo para me acalmar e cerca de alguns dias depois, decidi que era a hora de voltar para a Ilha dos Ursos. Lord Stark até agora havia decidido manter o noivado e unir ainda mais nossas famílias. Theon, por outro lado, havia morrido durante esse tempo, perda de sangue, trauma grave e infecção. Mas ninguém pode me culpar. Robb estava com raiva. Mas entendia que coisas assim podem acontecer em duelos ou coisas do tipo, mas ele também estava com raiva de Theon por insultar sua irmã. Minha situação com Sansa era estranha agora. Sansa estava bastante apaixonada por mim agora, ficando um pouco pegajosa demais. Mas suponho que seja porque ela acha que comecei uma guerra para protegê-la. O que não foi o caso. Fiz isso porque tinha que ser feito. Ela era apenas uma boa desculpa para fazê-lo, sem obter qualquer repercussão. É claro que isso não é de todo ruim, era meu objetivo final e tornará minha vida mais fácil quando nos casarmos. Mas talvez fosse muito cedo. Porém era hora de continuar com minhas ideias de negócio e evoluir o norte, com os galpões hidropônicos sendo construídos no norte. Tive que focar em encontrar quem pudesse fornecer bichos da seda, com eles eu conseguiria criar um dos itens mais caros no mundo. Mas para que isso acontecesse eu teria que criar algum tipo de ambiente quente para eles. O frio rigoroso do inverno mataria meus pobres bichos da seda em questão de segundos. Mas agora que eu tinha pique, poderia expandir meus negócios lá, afinal o clima lá era mais quente e mais acolhedor para esse tipo de negócio. Enquanto para os padrões do sul ainda fazia frio, era consideravelmente menos que qualquer lugar do norte. Bem-vindo ao lar, meu senhor, disse Maege com um grunhido caloroso. Seus olhos mostravam que ela estava desconfortável, não comigo, mas com nossos dois visitantes. Tyrion e Tyrion Lannister, eu já sabia há algum tempo que os leões estavam na minha caverna e sabia por que e francamente estava ficando chato. Leve-me até eles, suspirei, enquanto voltava meu olhar para Sansa. Vou cuidar de alguns negócios. Tome cuidado, Sansa sorriu. Siga-me, disse Maege, sem sequer questionar como eu sabia que os leões estavam em minha casa. A sala era mal iluminada por velas, e tinha 3 cadeiras e uma mesa. Em uma delas estava Tyrion sentado bebendo vinho, enquanto seu pai lia um livro. Lord Mormon, que surpresa agradável, disse Tyrion, sem sequer tirar os olhos do livro. Da mesma forma, Lord Lannister, a que devo esta surpresa inesperada? Perguntei, ocupando a última cadeira vazia, enquanto expulsava Maege da sala. Por favor, não vamos. Estou bem ciente de que você sabia que eu estava aqui, disse Tyrion, colocando seu livro sobre a mesa. Sua rede de espionagem está no mesmo nível da aranha. A diferença é que, ao contrário da aranha, você não pode ser espionado. Isso foi revigorante. Eu não esperava que ele fosse tão direto. Então você mandou seu filho fazer isso? Acho que há outras maneiras de se livrar dele. Eu ri. Eu concordo com Lord Mormon. Tyrion riu de volta. Você sabe por que estamos aqui, então vamos conversar sobre isso. Tyrion nos ignorou. Tudo bem, minha resposta é não. Também posso recitar isso em baixo valeriano. Já era ruim o suficiente eu ter que me casar com um adolescente em breve. Eu não iria rebaixar essa situação de idade para uma criança. Os Stark eram confiáveis. Se casei-me com um Lannister e um dia acordaria com uma faca nas costas. Ou simplesmente não acordaria.
Podemos oferecer a você muito mais do que os Stark, Tywin ofereceu, e seu tom dizia, eu lhe darei o norte. É claro, ele não expressou isso, mas deu a entender. Tywin, embora fosse um cruel e implacável, nunca voltou atrás em um acordo, ele garantiria que eu tivesse o norte se aceitasse o acordo. Mas esse acordo tinha um sublinhado tácito, que se eu o aceitasse, estaria basicamente ajoelhado diante dele, pois Tywin não tenho aliados, mas subordinados. Subordinados. Eu sei, mas recuso, não estou interessado. Tive que discutir cuidadosamente com ele, se ele considerasse um inimigo muito cedo na história. As coisas podem ficar complicadas. Eu dei minha palavra e devo defender minha honra. Tywin zombou. Use essa porcaria sentimental com Lord Stark, a oferta estará sempre disponível. Mas me escute, você nunca se casará com Sansa Stark. Eu, enquanto levantava minha cadeira, isso soou como uma ameaça, Lord Lannister. É um aviso, posso estar interessado em quebrar o noivado, mas não serei eu quem fará isso, disse Tywin olhando para mim, quando esse dia inevitável chegar. Entre em contato comigo. Ficou bem claro o que ele quis dizer. Robert Baratheon vai romper esse noivado, para ser honesto, isso já passou pela minha cabeça 1 ou 2 vezes. Mas eu nunca considerei isso uma possibilidade real. Robert amava Ned como um irmão e nunca o forçaria a fazer isso. Mas e se alguém sussurrasse para ele que assim como Rhaegar Targaryen, eu estava roubando Sansa de Joffrey? Só isso seria suficiente para empurrar o pedaço de merda bêbado para fazer algo precipitado. Você planeja manipular o baralho a seu favor? Eu olhei para ele. Até então, Lord Mormont, guardião das Ilhas de Ferro, disse Tywin saindo da sala. Um conselho, o pai sempre consegue o que quer, disse Tyrion saindo da sala. Eu também, o velho leão tem seus caminhos, eu também. Depois que os Lannister saíram de minha casa, com o aviso iminente de que uma conspiração começaria a ferver, tive que me preparar. O rei poderia romper o noivado, se era seu direito como governante dos 7 reinos. Eu não poderia impedir isso sem ir para uma guerra que sabia que não poderia vencer. Mas ele não pode acabar com o casamento. Se eu me casasse com Sansa, eu garantiria que cortaria as cartas que Tywin tinha. Mas eu não poderia me casar com Sansa até que ela tivesse seu primeiro sangue, o que me trouxe de volta a estaca zero. Eles não podem me deixar em paz, merda continua vindo. Todo mundo quer me forçar a entrar no jogo. Acabei de salvar meu noivado e agora estou em perigo de novo. Não consigo dar um tempo, posso? Foda-se minha vida. Com novos problemas no meu caminho, decidi deixar as coisas fluírem. Tinha pouco controle sobre o que o rei decidia, mas talvez tivesse controle sobre o que ele ouvia. Não era nenhum segredo que Cersei Lannister era totalmente contra a ideia de mim e Myrcella. Se eu jogasse corretamente, poderia adquirir um aliado temporário, para destruir a trama que Tywin está fervendo. Mas Cersei era uma imprevisível. Ela era tão imprevisível quanto parece, então eu tinha que ter certeza de pensar nisso. Minha outra opção era fazer amizade com o bastardo bêbado e garantir que ele não seria manipulado contra mim. Ou a opção C poderia usar a conexão de Lord Stark com o rei. Então, como foi a reunião? Sansa perguntou entrando em meu solar. Bem, bom não é uma palavra que eu usaria para descrevê-lo. Suspirei enquanto pegava uma taça de vinho. O que aconteceu? Sansa perguntou, e por um momento pensei, para ser honesto com ela ou não, ela seria minha esposa. Então eu deveria começar a confiar mais nela, e se por algum motivo eles rompessem o noivado, ela precisava saber por quê, então decidi para explicar o que aconteceu. Bem, você pode querer sentar-se para ouvir isso? Suspirei enquanto comecei a explicar em detalhes a situação que atualmente ameaçava nosso noivado. Ela tinha que crescer algum dia e entender que neste mundo, todos jogam o jogo dos tronos, sejam eles gostassem ou não, e que mesmo que não quisesse, ela era outra jogadora. Varia o ponto de vista. Há alguns meses, a rainha ordenou-me que pedisse a um homem sem rosto que matasse Lord Mormont. Francamente, foi um pouco demais, mas a rainha é assim. O homem sem rosto opera de maneiras misteriosas. Quanto mais difícil o alvo de matar, maior o preço. Não se sabe como eles sabem o quão difícil seria matar uma pessoa, mas eles têm seus métodos. Quando pedi um orçamento, eles não me deram nenhum, simplesmente informaram que o contrato não era possível. Estava claro que eles não queriam aceitar o contrato, mas não estava claro por que não queriam. Suas palavras eram ainda mais misteriosas. Um homem não pode matar aquele homem. Uma vida que foi abençoada por um estranho é difícil de tirar, disse o homem sem rosto, deixando comigo um novo enigma. Se um grupo de assassinos que considerava qualquer vida dispensável o considerasse para ser, como eles chamavam de abençoado por seu Deus, algo estava acontecendo. Lord Mormont já era um mistério inesperado para mim, e agora as coisas continuavam a torná-lo cada vez mais enigmático. A rainha não ficará feliz com o preço. Suspirei enquanto caminhava pelo corredor para encontrá-la. Se havia uma coisa que eu odiava nisso era não saber, e eu não sabia nada sobre ele. Capítulo 23. Já faz um mês que expliquei a Sansa a situação em que estávamos. Ela entendeu com simplicidade o que estava acontecendo, mas reagiu como seria de esperar de uma criança, entrando em pânico, mas assim como eu, ela compartilhou a ideia de que eu deveria entrar em contato com o rei. Mas considerando que Lady Stark queria terminar nosso noivado, esta era uma situação bastante delicada, então decidi enviar um Raven para entregar a mensagem, contando a Lord Stark sobre as conspirações que os leões estavam cozinhando, enquanto eu me concentrava em outros assuntos importantes, como pegar meus bichos da seda. Aparentemente havia um comerciante em Essos que vendia os pequenos bastardos, e era ele quem tinha algo que eu queria. 3 ovos de dragão. Magister Illyrio, além de ter contato com alguém que distribuía bichos da seda para fazendas de seda, também tinha 3 ovos de dragão à sua disposição, e não sabia do real valor deles. Se eu conseguisse comprar aqueles ovinhos, garantiria que Daenerys nunca se tornasse uma ameaça, pelo menos para mim.
Mas esses não eram os únicos ovos de dragão no mundo, no total havia 5 ovos neste mundo, pelo menos segundo os livros. Um seria encontrado ou será encontrado por Euron Greyjoy, que passará a ser um idiota e o jogará no mar, e o último local é desconhecido. Alguns dizem que está em Pedra do Dragão, outros dizem que está além da muralha, mas ninguém pode dizer claro que sim. Com isso em mente, ordenei a um dos meus krakens, 2 corvos e muitos outros peixes que encontrassem Euron e ficassem de olho nele. Caso ele encontrasse o ovo de dragão, eu tiraria dele e mataria o último Greyjoy. Se eu conseguisse coletar todos os ovos de dragão, adquiriria 5 dragões, 5 bestas míticas que respiram fogo, e eu me tornaria quase imparável. Ouvi dizer que você está partindo para Essos, disse Sansa, entrando em meu solar. Já se passou um mês desde que voltamos para Bear Island e ela claramente não estava feliz com minha partida tão cedo, mas coisas tinham que ser feitas, e eu precisava dela em Winterfell para defender contra os planos dos Lannister. Eu voltarei, além de você poder ficar um pouco com sua família. Eu sei que você sente falta de Jaime. Eu sorri enquanto sussurrava com um sorriso malicioso, e Arya. Tudo bem, mas só para você saber, a mãe vai tentar me persuadir a romper nosso noivado, Sansa fez beicinho. É por isso que você vai falar com seu pai. Só ele pode convencer o rei. Até agora ele não quebrou nada. Eu sabia que Sansa conversaria com seu pai, e que Lord Stark sabia graças ao meu mensageiro quais eram os Lannister, conspirando, e os lobos odiavam os leões, então com toda essa informação ele no mínimo mostraria resistência a qualquer ideia de quebrar meu noivado. Eu sei, tenho que ser quem está do nosso lado. Agora que a mãe está contra nós, Sansa suspirou, agarrando minha mão suavemente. Sim, você tem, até nos casarmos, eu balancei a cabeça, retribuindo o gesto dela, fique seguro, estarei de volta em alguns meses, depois de garantir algumas rotas comerciais com Essos. E eu estarei esperando. Sansa sorriu. Com Sansa indo ficar um pouco com a família e comigo indo para Essos, as coisas estavam começando a se alinhar a meu favor. Todo mundo continuou entrando no jogo, de uma forma ou de outra eles queriam que eu jogasse, então talvez eu tivesse que jogar, para poder destruir o jogo de uma vez por todas. Eu não tinha muita certeza, mas uma coisa era certa, se eu não jogasse, eles iriam continuar me cutucando, testando meu limite até eu quebrar. Mas para jogar eu precisava de mais do que tinha, então estava determinado a comprar os ovos de dragão que o mestre tinha, e pelas informações que tinha, aqueles 3 bebês eram muito caros. Mas eu pagaria o peso deles em ouro se tivesse feito isso também. 3 dragões aumentariam muito minhas possibilidades de vitória. Senhor, o navio está pronto, disse um dos nascidos de ferro, com respeito e alguma leve adoração em seus olhos. Ninguém acreditaria que queriam me matar alguns meses atrás. Então vamos, ordenei, entrando no navio. Minha viagem para Essos foi, como eu esperava, chata e incrivelmente longa. Levaria mais alguns dias para chegar. Parte de mim estava animada para ver esta nova terra desconhecida, mas outra parte estava estressada. As possibilidades de encontrar meu pai e a vadia com quem ele se casou eram grandes. Mas eu não tive tempo de me agarrar ao passado. Sem ele ser um idiota deixando seu pau controlá-lo, eu não estaria aqui. Eu precisava de controle para ter sucesso. E de forma alguma o idiota de um pai me deram esta vida não tinha cérebro nem visão para entender isso. Devemos chegar lá em 5 dias, meu senhor, informou-me o capitão. Bom, eu balancei a cabeça, deixando saber que queria ficar sozinho. Mas outros pensamentos ocuparam minha mente. E se Sansa não conseguisse e Tywin conseguisse sussurrar as palavras certas para o rei? Eu não tinha poder político para impedir isso. Se o rei assim dissesse eu estava destinado a perdê-la, talvez essa fosse a forma dos deuses me mostrarem. Eu deveria ser rei, só então, eu teria o poder de quebrar essa miserável roda de tramas e poder. Ronar Mormont e o primeiro de seu nome, eu ri enquanto servia uma taça de vinho, as coisas que esses tubarões políticos me pressionam a fazer. Talvez esta fosse a única maneira. Por que almejar o senhorio quando você pode almejar a realeza? Bem, espero que você esteja feliz, Tywin, porque estou dentro. Deixe o jogo começar. Ponto de vista de Cersei Lannister. Meu pai queria romper o noivado entre Ronard e Sansa, dizendo que precisávamos fortalecer nossos laços com o norte. E tendo conseguido manipular o idiota que tenho como marido, bastou algumas palavras para reavivar suas emoções sobre o que aconteceu com Lyanna e Robert começou a considerar romper o noivado. Não sei como, mas ele convenceu Joffrey a apoiar essa farsa, provavelmente apelando para seu lado sádico. Joffrey está nisso só porque trará tristeza para os outros. Robert ainda não tomou uma decisão, mas de uma forma ou de outra o velho leão consegue o que quer. Ponto de vista de Robert Baratheon? Tywin veio me visitar, aquele velho leão não passa de problema, mas me chamou a atenção para algo que valeu a pena notar. Tywin disse que Sansa deveria estar noiva de Joffrey. No começo eu não me importei, mas de repente Joffrey ficou apaixonado por ela. E se isso fosse como Lyanna e eu, não posso permitir que isso aconteça. O que devo fazer? Droga, Ned, deveria ter sido você nesta porra de cadeira. Rosnei enquanto o garoto do vinho colocava mais vinho na minha xícara. Idiota que o rei é, YRSSS sem o conhecimento do rei. Um corvo incrivelmente sábio e poderoso estava vendo tudo. Ponto de vista de Joffrey Baratheon? O avô veio e me ofereceu um acordo. Disse que eu faria sofrer 2 pessoas importantes se aceitasse. Tudo o que eu precisava fazer era fazer meu pai acreditar que eu queria Sansa Stark. Fiquei encantado com a ideia. A única parte ruim foi que tive que me casar com um nortista feio, mas ia ser rei. E um rei pode fazer o que quiser. Depois que eu terminar com ela, vou simplesmente matá-la e fazer aquele bastardo do norte sofrer ainda mais sabendo que ele nunca teve. Mal posso esperar para vê-lo sofrer. Ponto de vista de Varia. Tywin fez sua jogada, bastante perigosa, devo acrescentar. Ele está manipulando o rei para cumprir suas ordens, para que a coroa fique com o norte e para que ele possa prometer sua neta ao jovem senhor. Isso vai acabar mal, posso sentir isso.
A maré do jogo está mudando e o reino está em perigo. Eu me pergunto se isso fará Lord Mormon entrar no jogo? Ele agora é um dos grandes jogadores. As coisas estão ficando complicadas. Capítulo 24. Essos, ou para ser mais preciso, Pentos era um lugar bastante charmoso, quase fez a viagem de um mês valer a pena. O lugar era como a maioria dos lugares tropicais com sol, praias e muito negócio. Mas não vim aqui por prazer, tinha uma missão, ou melhor, tinha duas missões. Primeiro eu tive que conseguir alguns bichos da seda para produzir seda e vendê-la em Westeros, e dois eu precisava para comprar os ovos de dragão que o Magister Illyrio tinha. Sempre havia a possibilidade de os ovos não chocarem enquanto estivessem em minha posse, mas mesmo que não chocassem, era infinitamente melhor do que permitir que outra pessoa tivesse vantagem sobre mim. Mesmo que não nascessem, valeriam o preço que pagaram, porque eu estaria eliminando uma ameaça da equação muito antes de ela se tornar uma ameaça. Vocês fiquem na nave e protejam-na, ordenei ao meu homem enquanto saía da nave. Sim, meu senhor. Os homens gritaram de acordo. Encontrar o Magister Illyrio não foi tão difícil, bastou perguntar a alguns moradores locais e logo eu estava indo na direção certa. Embora houvesse uma pequena nuvem de dúvida pairando sobre minha cabeça, e se ele se recusasse a fazer negócios comigo porque apoia os Targaryen? E se ele aceitasse fazer uma rota comercial comigo, eu encontraria Viserys. Pelo que li nos livros, ele era um idiota pretensioso, então ele poderia querer me fazer ajoelhar diante dele. Isso ou me oferecer a mão de Daenerys em casamento se eu lhe desse meu exército, o que já era tentador por si só. Se ele o fizesse, ele morreria e eu teria direito ao trono. É claro que isso acontecia no caso de Robert Baratheon ser estúpido o suficiente para faça de mim um inimigo quebrando meu noivado com Sansa. Eu não queria romper meu noivado não porque amasse Sansa, porque não amava, mas porque queria ficar fora do jogo e ter uma vida de senhor. Não me importava antes com quem sentaria no trono de ferro. Mas eles continuaram me pressionando, me testando, conspirando dentro de conspirações para me tornar seu aliado, para me matar ou para me manipular. Eles me forçaram a entrar no jogo. E se o pior cenário acontecesse, e Tywin Lannister tivesse sucesso em sua missão, bem, eu entraria formalmente no jogo dos tronos. E Daenerys me daria um exército se isso acontecesse alianças militares com Dorne, o que por si só já era um passo na direção certa. É claro que eu salvaria Sansa mesmo que não a amasse, ela era alguém com quem passei a me importar, eu não ficaria e haveria sofrer sob os leões. Mas tudo isso foi baseado apenas no cenário hipotético de Tywin conseguir quebrar meu noivado. Às vezes eu me perguntava o que teria acontecido se eu o matasse em Bear Island. Um homem pode sonhar. Eu só não entendo o que ele está pensando. Eu entendo que ele quer que Sansa fique com o norte. Mas o que o faz pensar que vou aceitar Myrcella depois de toda a merda que ele está me fazendo passar? Ele realmente acha que vou entrar na linha e dobrei meu joelho para ele. Vou gostar de matar o velho, eu ri secamente, fantasiando sobre todas as maneiras como torturaria o velho leão antes de cortar sua cabeça miserável. Posso até aproveitar isso um fim de semana. Ponto de vista de Robert Baratheon? Jon Arryn, aquele homem era como um pai para mim, e de repente ele era a morte. Um dia ele estava me repreendendo por gastar muito ouro com prostitutas e bebidas, e no outro ele se foi. Fiquei sozinho neste ninho de víboras, precisava de alguém em quem pudesse confiar. Eu precisava de Ned comigo, aqui governando para mim enquanto eu era uma prostituta, do jeito que deveria ser. Eu também precisava garantir que meu filho não se casasse com alguém como sua mãe, cheio de vileza e ódio. No final, Sansa era a melhor escolha para ele, Ned era honrado e seus filhos também, o pirralho Mormon entenderia. Meu filho queria Sansa, e talvez se ele se casasse por amor, e não como eu fiz com a víbora de sua mãe, ele teria uma vida de casado melhor. Era hora de ir para o norte e trazer meu último amigo vivo para me ajudar a governar esse lugar de merda. Voltar ao ponto de vista de Ronard? Magister Illyrio era um homem bastante extravagante. Seu castelo era extravagante ou seguro, cheio de ouro e com decorações caras. Fisicamente, Illyrio era obeso mórbido, completo com olhos de porco e bochechas gordas com uma barba repugnantemente oleosa. Pessoalmente, tudo que eu sabia sobre ele era que ele era um dos únicos amigos que Varys tinha e que apoiava os Targaryen. Bem-vindo, Lord Mormon, Illyrio disse calorosamente, ele não parecia ter nenhuma hostilidade contra mim. Mas novamente ele era um empresário e era um requisito esconder suas emoções ao fazer negócios. É um prazer estar aqui, Magister Illyrio sorri, oferecendo minha mão para um aperto de mão que ele aceitou com relutância. Então o que o traz até aqui em Essos? Illyrio perguntou enquanto caminhávamos pelo seu jardim. Quero fazer algumas rotas comerciais e comprar algumas coisas que me disseram que só você pode fornecer, admiti. Entendo, Illyrio cantarolou, estou feliz por poder ajudar e a propósito, se você não se importa, posso fazer algumas perguntas? Claro, fique à vontade, balancei a cabeça, intrigada com o que ele queria saber. Como está Westeros, tudo o que consigo são informações desatualizadas e Illyrio riu. Bem, essa é uma pergunta complicada com uma resposta ainda complicada, eu ri. Eu sabia o que ele estava fazendo, ele queria ver onde minhas alianças se alinhavam com, bem, para começar, os Homens de Ferro não estão mais atacando ou estuprando. O próprio Deus desceu? Illyrio perguntou. Eu sabia que ele sabia disso, ele é amigo da aranha, tem que estar no mínimo bem informado. De certa forma suspirei, eu estava cansado de seus costumes, então assumi o controle sobre eles. Então você é o novo diretor das Ilhas de Ferro, disse Illyrio com naturalidade. Sim, eu balancei a cabeça. Muito bem, então o que você queria comprar de mim? Illyrio perguntou aparentemente encerrado as perguntas por enquanto. Eu quero bichos da seda, tantos quantos você puder fornecer e um item colecionável que você tenha. Era o momento da verdade. Ele me venderia os ovos ou negaria sua existência. Que item posso perguntar? Illyrio perguntou curioso. 3 ovos de dragão, eu informei, quero comprá-los de você. Por um momento Illyrio ficou quieto e não disse uma palavra e eu esperava o pior, mas depois de um minuto ele disse, claro, ficarei triste em me separar deles, mas o ouro vai aliviar essa dor, eles são muito caros, você saber.
Ouro não é problema, sorri, tive sucesso em pelo menos uma de minhas empreitadas até agora. Exatamente o que eu gosto de ouvir. Iliriu riu fazendo sua barriga e peitos de homem balançarem de uma maneira perturbadora. Os bichos da seda vão demorar alguns meses. Eles são trazidos de longe. Você pode ficar comigo durante esse tempo. Eu sorri. Parece adorável. Só preciso avisar aos meus homens que ficaremos aqui por um tempo. Você veio sem guardas para o meu castelo. Embora a confiança seja apreciada, Essos não está seguro. Vou enviar alguns imaculados com você, disse Iliriu. Mal sabia ele. A menos que um batalhão viesse atrás de mim. Eu era bom. Obrigado mais uma vez, sorri, enquanto voltava para minha nave com uma dúzia de guardas imaculados me protegendo. Varia o ponto de vista. Eu havia contatado Iliriu de antemão, quando descobri que o jovem senhor das Ilhas de Ferro e da Ilha dos Ursos estava a caminho para encontrá-lo. Se jogássemos bem nossas cartas, poderíamos ganhar um aliado poderoso para o reino. Tudo o que meu velho amigo precisava fazer era garantir que ele ficasse um pouco. O rei, Robert Baratheon, nunca foi um bom homem em manter relacionamentos. Dorne já o odeia, e agora que ele está em processo de romper o noivado entre o jovem senhor e Sansa, e também se tornará inimigo das Ilhas de Ferro. Mas como disseram, o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Isto abriu um novo reino de possibilidades. O jovem urso era inteligente, capaz e um inimigo perigoso. Mas se mudássemos as marés a nosso favor, as marés dele a nosso favor, e lhe apresentássemos uma opção quando seu noivado terminasse abruptamente, iríamos ganhar seu apoio para colocar a dinastia Targaryen de volta ao trono. Certamente era melhor casar a princesa com alguém do reino. O irmão dela tinha outras ideias. Mas eu não sabia como ele reagiria. Ele acabou sendo um coringa. Vou partir para Essos para tratar de alguns negócios. Diga ao rei e à rainha, disse a Pycelle. Para quê? Pycelle perguntou. Para renegociar o preço de uma vida como a rainha me pediu. Mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras fazem o mundo funcionar e mantêm os castelos unidos. Como sonho com um mundo sem mentiras. Capítulo 25. Este lugar realmente me faz esquecer toda a merda que tenho que lidar em casa. Eu ri vendo a vista através da minha varanda. O quarto que me foi dado era bastante luxuoso, nada do que eu estava acostumada, me fazendo sentir como se estivesse em um hotel 5 estrelas. Da varanda eu podia ver meu navio de longe, tudo era bastante confortável. Mas todas as coisas boas têm que acabar. Algum tempo depois da minha chegada em Pentos, um dos meus corvos chegou com notícias terríveis, mas nada inesperadas. Jon Arryn havia morrido como na série original e o rei queria romper meu noivado e fazer com que Ned seja sua mão. Tywin conseguiu fazer o que queria pela última vez. É claro que Ned ainda poderia dizer não, mas minhas chances eram baixas. Cal. O que nós fazemos? Cal, Raven Rangers. O corvo começou a cantar a nova música tema para seu esquadrão. Nada, alguma notícia sobre Euron? Eu perguntei, rindo do meu amigo emplumado. Nada até agora, Cal, mas sabemos que a aranha está vindo para Essos. O corvo balançou a cabeça de vergonha. Está tudo bem, eu tenho isso por enquanto, sorri mostrando a ele os ovos de dragão, que me custaram muito, e quero dizer, uma grande quantia de dinheiro. Cal, você quer que eu sente neles e choque-os? O corvo disse se aproximando dos ovos enormes e sentando sobre eles tentando dar-lhes calor suficiente para chocá-los. Não, mas você pode tentar, eu ri. Irmãos, temos que chocar esses ovos. O corvo gritou, e imediatamente depois das 12 horas o corvo entrou e pousou nos ovos. Seremos bons pais, Cal. Cal, vai ensiná-los o prazer do milho. Vou ensinar-lhes o prazer de matar. Cal, eles serão super corvos. Meus instintos maternais sentem KW. Eu ri por um bom tempo ao ver os corvos mudando de posição para garantir que cada centímetro dos ovos estivesse coberto de penas e calor. Depois de alguns minutos, tudo que pude ver foi um novelo de penas composto de corvos. Forçando a risada, comecei a me concentrar, afinal era hora de jogar. Eles conseguiram me levar ao ponto de eu realmente entrar nesse jogo nojento. Se o rei Robert acabasse rompendo meu noivado, eu responderia de acordo na guerra. Se eu não fizesse nada depois do que ele estava prestes a fazer, seria visto pelos meus homens como um covarde e perderia o respeito deles. E eu não poderia deixar isso acontecer. A guerra pairava sobre minha cabeça e foi um dos principais motivos pelos quais viajei até Essos. Embora eu estivesse seguro em minhas terras, porque nenhum dos 7 reinos teve chance de me invadir, eu não tinha poder de fogo para vencer a guerra. Mas aqui em Essos havia muitas possibilidades, muitas coisas que eu poderia adquirir para a guerra que se aproximava. Os Imaculados, os Dothrakis, os segundos filhos, se a situação chegar, eu teria muitas opções para aumentar meu poder militar e assumir o controle de Essos e dos 7 reinos. Como está seu dia, Sr. Mormon? Iliriu perguntou ao entrar no quarto que me deu. Tudo bem até agora, preocupado com as coisas da minha casa, nada com que se preocupar. Já se passaram quase 2 semanas desde que cheguei a Essos e ainda não tinha visto os Targaryen. Entendo. Iliriu parou de ver meus corvos, todos olhando para ele. Meus bichinhos, não preste muita atenção neles, eu ri. Eles não são adoráveis? Suponho que sim, disse Iliriu, ainda olhando para meus corvos. Então, algum motivo específico para você querer me ver, Magister? Eu perguntei, olhando para o homem com atenção. Queria avisar, meu contato para os bichos da seda chegará em 3 semanas, sorriu Iliriu. Ele acha que não estou ciente disso, mas vou deixá-lo jogar seu jogo até que a aranha chegue, obrigado por me avisar. Ponto de vista de Daenerys Targaryen. Já se passaram 2 semanas desde que Lord Mormon chegou, o Magister Iliriu está se certificando de que não o encontraremos, porque a partir de agora ele não tem certeza de onde suas alianças se alinham. Tudo que sabemos sobre ele é que tinha mais ou menos a mesma idade que eu, e que começou como um pequeno senhor que acabou assumindo o controle das Ilhas de Ferro, tornando-se seu diretor. Estávamos em áreas diferentes do castelo para evitar nos vermos. Meu irmão não entendia porque estávamos nos escondendo dele. Ele disse que qualquer senhor deveria se ajoelhar diante dele, pois ele era o dragão. Você acha que ele vai nos ajudar? Perguntei a Viserys.
O Magister Ilírio está se certificando de que ele é confiável, respondeu Viserys, sem nem mesmo olhar para mim, mas não importa que logo ele se ajoelhe diante do dragão. Ninguém deveria acordar o dragão, é algo que Viserys queimou em minha alma. Ponto de vista de Ned Stark. Muitas coisas estavam acontecendo em minhas terras ao mesmo tempo, maus presságios para o norte. Lord Mormont tinha ido para Essos, lobos terríveis que se pensava estarem extintos. Aparecendo logo depois, Jon Arryn, um homem que parecia que sobreviveria a nós morreu. O rei Robert estava chegando. As coisas acabariam mal, eu podia sentir isso. Jon Arryn está morto e o rei está chegando, suspirei. Você sabe o que ele quer, Ned, você sempre pode dizer não, implorou Cat. Não podia deixar meu velho amigo ficar sozinho no sul, ele precisava de alguém em quem confiar. Sim, você pode dizer não. Cat gritou. Você travou uma guerra por ele, você sabe tão bem quanto eu que Starks não se dá bem no sul. Sim, eu suspirei. Mas se não é que você não pode, é que não vai, disse Gato, irritado. De volta ao ponto de vista de Ronard Mormont. Decidi que enquanto esperava pela aranha, iria conhecer a cidade e ver como estavam meus homens, deixando meus corvos chocando os ovos carinhosamente, o que era estranho. Agora todos estavam em modo mãe. A cidade estava cheia de vida, para dizer o mínimo, com pessoas comprando e vendendo coisas e geralmente dava uma vibração que parecia combinar com o Oriente Médio no meu mundo. Mas eu não estava apenas explorando, estava coletando informações com uma guerra pairando sobre minha cabeça, tive que explorar novas possibilidades. Por exemplo, quanto custaram os Imaculados, quanto custaram os segundos filhos, em que acreditavam os Dothraki e como explorá-los. Para o primeiro, o Imaculado custou uma maldita tonelada de ouro. Os segundos filhos eram quase tão caros quanto eles. Agora os Dothraki eram um alvo fácil se eu quisesse aumentar meu exército exponencialmente em número. Era bem simples, eles acreditavam em algum tipo de deus cavalo, e eu era capaz de controlar animais. Tudo o que eu precisava fazer era fazer seus cavalos se ajoelharem e eles interpretariam isso como um presságio de que eu era o grande garanhão que cavalgaria o mundo ou algo assim. Mas assim como Ziromborno, sua cultura era nojenta e precisava ser moldada. Sem nem perceber enquanto ponderava sobre os diversos cenários onde isso poderia dar, cheguei à costa, onde estavam meus navios. Meu senhor, como está tudo? Um dos meus homens perguntou, quando me aproximei. O mesmo de sempre suspirei. Vocês tiveram algum problema com os habitantes locais? Não, estamos nos mantendo dentro do navio, nos revezamos para sair e... O homem começou a ficar nervoso, o que pela sua linguagem corporal dava a entender que eles estavam procurando prostitutas, mas tinham medo de me contar. Eu não me importo se você foder todas as prostitutas de Pentos, contanto que elas aceitem de bom grado, eu ri. O homem começou a rir alto. Bem, eles não estão reclamando que estão sugando o ouro dos nossos paus. Eu ri vendo quão visivelmente relaxado ele ficou sabendo que eu não via a putaria como algo ruim, não necessariamente. Não vejo você reclamando do ouro que está perdendo. Não, é uma boa maneira de perder ouro. O homem riu ainda mais. Eu suponho eu ri enquanto me sentava perto dele, não me traga problemas com os habitantes locais, sua conformidade é necessária, por enquanto. Sim, teremos mais cuidado, direi ao homem que eles não podem ficar muito bêbados, o homem assentiu. Certifique-se de fazer isso, eu balancei a cabeça. Capítulo 26. Ponto de vista de Sansa Stark? Já se passou quase 1 mês e meio desde que Ronard partiu para Pentos. Eu sentia a falta dele todos os dias, mas agora tinha um novo amigo para me manter ocupada. Senhora, meu pai e meus irmãos encontraram alguns lobos ferozes enquanto partiam para uma execução. Lady era melhor, eu sempre quis um cachorro, mas este é certamente melhor. Eu me pergunto o que Ronard está fazendo. Ele vai sentir falta da chegada do rei e da família real. Eu sinto muita falta dele. Vamos, senhora, temos que nos preparar, acariciei a senhora, que se espreguiçou um pouco e começou a me seguir. Ponto de vista de Ronard Mormont. Hoje, como qualquer outro dia, eu estava andando pelo jardim de Léril, me perguntando como as coisas vão acabar. Já se passou 1 mês desde que Illyrio me disse que seu contato, também conhecido como Aranha, chegaria em 15 dias. E ele ainda não tinha chegado e agora a novidade de estar em Pentos havia passado. O último corvo que enviei para verificar a hora estimada de chegada me disse que o mar estava agitado neste momento e que demoraria algum tempo para a aranha chegar. A aranha chegou, um corvo me informou descendo lentamente em meu ombro. Finalmente, o mestre dos sussurros chegou. Vamos nos preparar para conhecê-lo, sorri. As coisas estavam calmas no momento. O rei ainda não havia quebrado meu noivado, o que por sua vez abriria uma caixa metafórica de Pandora. Respirando fundo, limpei meus pensamentos enquanto caminhava para meu quarto, para tomar banho e me arrumar. A aranha já estava em Pentos. A propósito, como estão os ovos? Perguntei ao corvo em meu ombro. Cal, nada até agora, estamos aumentando a quantidade de reflexão, respondeu o corvo. Tudo bem, mantenha-me informado. Eu ri. Varia o ponto de vista. Demorou um pouco mais do que eu esperava para chegar. O mar esteve particularmente do meu lado nesta viagem, mas consegui chegar inteiro a Pentos. Faz muito tempo que não vejo o velho amigo, e Lírio me cumprimentou com um sorriso. É sempre um prazer, sorri. Onde está o jovem senhor? Tomando banho, me preparando para alguma coisa, respondeu Ilírio. Impressionante, mas nada inesperado, o jovem lord sabia que eu estava chegando. Será que ele sabe que os Targaryen estão aqui? Ele nunca para de me surpreender, ele sabe que estou aqui. Como ele poderia saber? Perguntou Ilírio perplexo. O jovem senhor é cheio de surpresas, uma delas é o quão bem informado ele é. E o quão pouco informados estamos sobre ele, a informação só vai para um lado com ele. Admiti, ele era a pessoa mais difícil do mundo de espionar em diante. Todas as casas sabiam disso, pois seus espiões apareceriam subitamente mortos ou pior. Entendo, se você disse isso, é difícil não acreditar, suspirou Ilírio.
Diga-lhe que estamos esperando por ele. Era hora de ver se conseguiríamos mover as marés do jovem urso a nosso favor e garantir a segurança do reino. Eu vou, e Lírio assentiu. Voltar ao ponto de vista de Ronard? Eu estava pronto para conhecer pessoalmente a aranha, embora originalmente esperasse encontrá-lo no desembarque do rei, isso também era aceitável. O jogo me empurrou para fora do caminho que eu estava trilhando, foi sugado para esse mundo miserável. Eu ainda estava com um pé no meu antigo caminho e outro no novo. Se eles quebrassem meu noivado, eu estaria oficial e irrevogavelmente no jogo, mas neste momento meu noivado era apenas uma desculpa. Eu sabia que meu ponto de ruptura estava próximo, quer eles rompessem meu noivado ou não. Eu sabia que entraria no jogo de uma forma ou de outra, porque estava cansado disso. Tiven simplesmente me empurrou para esse caminho mais cedo do que deveria acontecer por conta própria. Meu contato está aqui, e Lírio entrou em meu quarto com um sorriso, mas algo estava diferente. Ele estava me olhando de forma diferente. Ele sabia que eu sabia, legal. Então a aranha está aqui, é hora de rastejar em sua teia. Eu ri, recebendo um leve olhar de surpresa de Lírio. Siga-me, e Lírio finalmente conseguiu dizer, saindo do meu quarto, comigo seguindo logo atrás. E lá estava ele sentado nas sombras, a aranha, esperando por mim. A que devo prazer? Perguntei, sentando em uma cadeira na frente dele, e Lírio também sentou na ponta oposta. Poucos considerariam um prazer me conhecer, mas suponho que você seja a exceção para muitas coisas, disse Varys, servindo a si mesmo e a mim uma taça de vinho. Peguei o copo, tomei um gole e sorri, então, como é? Bom, por enquanto Varys suspirou. Meu noivado ainda está ativo? Ser honesto com a aranha era possivelmente o melhor, ele já era enigmático o suficiente. Você pode considerá-lo quebrado. Varys respirou fundo. Lord Tiven quer você, e com Sansa no sul e sua aliança no norte, ele iria te pegar mesmo que você não se casasse com Myrcella. Eu ri, a raiva crescendo dentro do meu âmago. Mas o velho leão, embora assustador, carece de alguma coisa, disse Varys com um sorriso suave. Ele não tem visão. Ele se considera acima de qualquer um, incluindo o rei. Ele pensa como o resto. Você entrará na linha e fará o que quiser, mas você não vai. Estou certo? Olhei para Varys com um olhar insuportável antes de cair na gargalhada. Por não ser capaz de me espionar, você com certeza me conhece. Eu costumava coletar informações antes de ter espiões, embora certamente seja mais difícil. Sei algumas coisas sobre você, não muito, mas o suficiente para ter uma ideia geral de quem você é, admitiu Varys. No entanto, impressionante, eu balancei a cabeça, enquanto meu tom ficava mais frio e meus olhos ficavam mais escuros. Você percebe que, embora eu não ame Sansa, tenho que responder a esse insulto, certo? Sim, só pensei que poderia usar isso para melhorar o reino. Varys assentiu. Você quer me usar para colocar os Targaryen no trono? Os mesmos deste castelo? Eu ri sombriamente, fazendo Illyrio engasgar com seu vinho. Varys pareceu impressionado por um curto período de tempo antes de suspirar e acenar com a cabeça. Sim, você deve saber que o próximo na linha de sucessão ao trono é ainda pior do que nosso atual rei. E como vimos durante os últimos meses, esse limite é vasto. Eu ri. Varys riu. Suponho que está aí a parte em que você me propõe um acordo, eu disse, indo direto ao assunto. Sim, Varys assentiu. Você ficará sem noivado em breve. Que tal fazermos um novo? Você quer que eu me case com a princesa Daenerys Targaryen? Eu ri, já esperando esse desenvolvimento. Sim, Varys assentiu. Daenerys não era uma má combinação, mas se a aranha pensasse que eu me ajoelharia diante de Viserys, ele tinha outra coisa por vir. Ponto de vista de Daenerys Targaryen. Viserys começou a conversar com o Magister Illyrio sobre meus futuros possíveis noivados, para garantir a ele um exército. Eu não queria casar com ninguém em Essos, queria ir para casa, mas Viserys não se importou. Ele disse que deixaria uma horda doutra que foder, incluindo seus cavalos se lhe dessem um exército. Deuses, por favor, me ajudem. De volta ao ponto de vista de Ronard Mormont. Eu disse a Varys que não poderia simplesmente aceitar o noivado enquanto ainda tivesse um com Sansa, mas se pensássemos que o noivado estava quebrado, eu aceitaria sob certas condições. Ele teria que garantir o retorno seguro de Sansa e Arya para o norte, se ele providenciasse que eu me juntasse à sua cruzada para colocar um Targaryen no trono. Embora eu não amasse Sansa, passei a cuidar dela. Ela era apenas uma garota inocente muito jovem, que estava prestes a aprender a dura verdade da realidade. Ela não merecia todo o sofrimento que vinha em sua direção, e se fosse em meu poder eu iria pará-lo. Embora eu nunca tenha dito qual Targaryen colocaria no trono, não pretendi colocar Viserys nele, e além disso, se Daenerys se casasse comigo, ela seria uma rainha, minha rainha. Não é minha culpa que Varys tenha deixado muitas lacunas em seu acordo, mas talvez a aranha soubesse delas e não se importasse. Ele parecia bastante astuto. Depois do nosso acordo mútuo, onde ele garantiria que as irmãs Stark voltassem para o norte quando toda a merda futura do jogo explodisse, e em troca eu me casaria com Daenerys e o ajudaria a salvar o reino, ele saiu, dizendo que sua presença era necessária. No reino não sem antes me avisar que em breve conheceria os irmãos Targaryen. Hora de planejar, suspirei em meu quarto, enquanto ouvia meus corvos falando sobre como eles eram bons em meditar. Capítulo 27. Depois do meu encontro com Varys e do nosso acordo mútuo de ajudar um ao outro, ele porque queria o melhor para o reino e eu porque estava cansado do jogo, tirei alguns dias para me acalmar e organizar meus pensamentos, antes a guerra iminente começou. Eu sabia que Varys estava certo. Eu sabia antes mesmo de ele dizer isso. Meu noivado estava praticamente quebrado. O rei tinha esse tipo de poder e Lord Stark, embora provavelmente não estivesse feliz com esse desenvolvimento, não faria nada para impedi-lo, tanto pela honra, e para acrescentar uma cereja ao topo. O amor de Catelyn por mim não ajudou. Ela me odiava e queria se livrar do meu noivado com Sansa. Então a ideia de sua filha ser uma rainha no futuro certamente adoçaria o acordo dela. Eles estão prontos, anunciou Illyrio, informando-me que os irmãos Targaryen estavam prontos para me conhecer. Muito bem, eu balancei a cabeça.
Eu segui o Magister pelo seu castelo, enquanto pensava profundamente, desta vez meu casamento, se ambas as partes concordassem, seria imediato. Eu teria que dormir com ela após a cerimônia. Ela era 2 ou 3 anos mais velha que Sansa, sendo por perto minha idade, mas ao contrário do meu tempo com Sansa, não haveria espaço para romance, ou para fazê-la se apaixonar por mim. Eu teria que fazer isso depois que nos casássemos. A vida dá um jeito de fuder com você. Chegamos e Lírio me acordou da minha linha de pensamento, bem a tempo de ver os irmãos reais parados na minha frente. Daenerys e Viserys. Daenerys era uma jovem no início da adolescência. Daenerys tinha a aparência clássica valeriana, com lindos olhos violetas únicos, pele clara e cabelos longos e dourados prateados. Ela tinha um corpo esbelto, com seios de tamanho médio. Daenerys, em outras palavras, ela era linda. Viserys, assim como sua irmã, tinha os traços valerianos clássicos, com pele clara e cabelos loiros prateados, mas em vez de olhos roxos, ele tinha olhos lilazes claros. Viserys foi o primeiro a se aproximar, e eu já percebi que não iria gostar nem um pouco dele. Ele tinha aquele ar enquanto caminhava que dizia: "Sou superior a você em todos os sentidos, e você deveria se ajoelhar." "É um prazer conhecê-lo", disse Viserys, esperando que eu fizesse uma reverência. Da mesma forma eu balancei a cabeça, eu praticamente podia ouvi-lo gritar dentro de sua cabeça, porque não me curvei. "Então temos coisas para discutir, certo?" Eu disse sentando. Viserys assentiu, gesticulando para segui-lo. Eu o ignorei e comecei a me apresentar à princesa. "É um prazer conhecê-la, minha senhora." Beijei sua mão, tentando causar uma boa primeira impressão. "O prazer é meu senhor." Daenerys sorriu timidamente. Era difícil imaginar que na linha do tempo original ela se tornaria uma líder temível. Agora ela era uma garota tímida e protegida. Terminadas minhas apresentações, segui Viserys, que queria me matar por ignorá-lo, para discutir nossa aliança. Não gostava de mentir, mas podia manipular por omissão. "Como você sabe, sou o legítimo rei dos 7 reinos", disse Viserys em um tom prático. Se esta não fosse uma reunião política eu teria rido dele, mas por enquanto não iria ceder nada ao rei. Eu ouvi, eu balancei a cabeça. "Você pode me fornecer um exército. Eu posso lhe fornecer uma esposa." Viserys sentou-se com uma expressão presunçosa. "Parece um bom negócio, não acha?" Se eu a amasse, então sim, seria uma troca igualitária, mas não foi. Uma mulher para o exército era totalmente ridícula, mas ela tinha suas vantagens políticas, que depois da morte de Viserys como seu marido eu teria direito ao trono de ferro e muito mais. "Então você quer meu exército e me dará sua irmã?" Eu perguntei. "Sim, isso e você dobrar o joelho." Viserys assentiu. "Conversaremos depois da guerra." Não havia nenhuma maneira de eu me ajoelhar diante dele. Viserys mudou de posição na cadeira desconfortavelmente, não esperando oposição minha. "Eu sou seu rei. Não se preocupe, vou dar aos Targaryen um lugar de direito no trono." Eu ri, fazendo-o relaxar visivelmente, mas ele não leu o sublinhado do meu comentário. Eu disse que daria o trono a um Targaryen, eu nunca disse quem. "Então vamos preparar o casamento, para que possamos sair e levar o que é meu", disse Viserys, não empurrando mais a coisa ajoelhada. "Não podemos vencer, não apenas com meu exército", interrompi sua linha idiota de pensamento. "Você vai voltar ao que acabamos de combinar?" Viserys perguntou com raiva. Não me lembro de ter concordado com nada. Ele está realmente tão desesperado? "Mas vamos seguir o seu trem." "Não, o que eu quis dizer é que preciso de um exército maior, e a Essos pode fornecer isso." Viserys me olhou por um segundo antes de perguntar. "O que você planeja fazer?" "Pretendo aumentar meus números, só então tomar os 7 reinos é plausível", informei-o, imaginando quão estúpido ele era. Nenhuma vez na minha conversa eu disse: "Eu daria a ele um exército", mas ele assume que sim por enquanto que vai fazer. "Entendo. E como você planeja aumentar nossos números?" Viserys perguntou. Ao fazer um acordo com os Dothraki, sorri. Ele mal sabia o que eu havia planejado. "Muito bem, dou-lhe permissão para prosseguir", disse Viserys, e tive que controlar minha vontade de dar algum juízo ao bastardo intitulado. "Mas o casamento deve prosseguir, imediatamente. Ele quer muito ver nossa aliança selada. Infelizmente ele não tinha muito tempo pela frente. Infelizmente ele não estaria aqui para ver sua família de volta ao trono. Bom, eu no trono, mas com sua irmã, o que ainda conta." Como quiser, eu balancei a cabeça. Eu nunca esperei me casar com Daenerys. Eu a considerava uma ameaça até que o leão fudeu meu caminho frio. Ponto de vista de Sansa Stark? Meu noivado foi desfeito. Não importava o quanto eu implorasse ao pai ou à mãe. Eles simplesmente não se importavam que eu amasse Ronard. Eu ia me casar com o príncipe. Houve um tempo que eu queria me casar com o príncipe. Sim, ele era lindo. Mas eu não o queria mais, queria ser sua dama, Lady Mormont. Mas não há nada que eu possa fazer. Foi o rei quem quebrou isso. Não havia nada que Ronard pudesse fazer. Porque a vida teve que ser tão cruel comigo. Vou sentir falta dele. Ele foi tão gentil e legal comigo, eu disse entre lágrimas enquanto Jaime tentava me fazer sentir melhor. Talvez o príncipe pegue seu coração partido e conserte-o? Jaime ofereceu. Parecia que eu estava destinada como mãe a casar sem amor, mas ao contrário da mãe que amei antes, eu amei ele. Amar a outro depois que meu coração já estivesse tomado? Eu não me importo. Eu não conseguia ver nenhum lado positivo nisso, mas talvez Jane estivesse certa, talvez o príncipe fosse gentil e eventualmente acalmasse meu coração partido. Ned Stark do lado de fora da bandeira de Winterfell com Robert. Quando saímos de Winterfell, tudo o que eu conseguia pensar era como Robert rompeu o noivado de Sansa e como ele me colocou em um turbilhão político de que diria merda. Os Mormon convidados para minha casa naquele dia partiram com seus soldados sem dizer uma palavra, e o mesmo aconteceu com os Homens de Ferro, que consideraram isso um insulto. Robert disse para deixá-los ir e não se preocupar, que iria pedir para o garoto dobrar o joelho, como deveria ter feito depois de assumir o controle das Ilhas de Ferro. Pelo amor de Deus, Ned, pare com essa cara, Robert resmungou.
Eu quebrei minha palavra. Você me fez quebrar minha palavra. Eu rosnei. Não é como se fosse a primeira vez, ou bastardo foi uma ação honrosa. Robert rosnou de volta. O pirralho vai entender ou sua cabeça vai rolar. Simples assim, Ned. Nossas famílias precisam ficar juntas. Eu não poderia estar com Lyanna. Não vou deixar meu filho sofrer o mesmo destino. Se você soubesse quem realmente era o bastardo como você o chamou, você teria minha cabeça, Robert? Eu ainda não gosto disso. O rapaz era nada além de honrado, e eu quebrei sua confiança e possivelmente meu relacionamento com sua família. Ele sozinho tornou a porra do norte melhor e com essa merda que você fez eu poderia ter fudido isso. Foda-se o garoto, se ele trouxer problemas para o seu garoto, eu mesmo quebrarei a cabeça dele, então pare de chorar, Ned. Robert riu. Eu olhei para ele, talvez no passado essa promessa tivesse algum peso, agora era ele quem tinha peso e não suas palavras. Posso ser gordo, mas ainda consigo balançar meu martelo, disse Robert, como se estivesse lendo minha mente. Eu vejo o rapaz brigando, é melhor você perder um pouco de peso se quiser lutar com ele. Eu ri secamente. Hahaha, é isso, Ned, relaxe. Robert riu. Capítulo 28. Quando Viserys disse que queria prosseguir com o casamento imediatamente, eu não esperava ser tão literal. Falamos sobre nossa pseudo-aliança há uma semana, e hoje foi o dia do meu casamento, que alegria. Não fiquei particularmente entusiasmado com a ideia, acho que ainda estou preso aos espectros sociais do meu primeiro mundo, há algo em casar tão jovem, e casar sem qualquer tipo de amor que faz com que pareça desprovido de qualquer coisa. Mas suponho que demorou muito para acontecer, embora eu originalmente esperasse me casar com Sansa, afinal, embora eu não a amasse, gostava dela. Mas no final parece que isso não era para acontecer. Agora aqui estava eu me preparando para o meu grande dia. Normalmente os costumes do casamento neste mundo variam consideravelmente entre as terras, culturas e principais religiões. Considerando que eu era do norte, mas Daenerys era do sul, e percebendo que eu era agora o senhor das Ilhas de Ferro, isso me deixou com problemas para escolher o estilo da cerimônia. Para um casamento ao estilo do sul, eu precisaria da presença de testemunhas sagradas específicas, também conhecidas como septão, principalmente porque a fé do Sete era o principal culto religioso no sul. Para um casamento no estilo norte, eu precisaria me casar na frente de uma árvore coração para prestar respeito aos antigos deuses. Agora, para um casamento no estilo ferro, eu precisaria de um padre ou sacerdotisa para prestar nossos respeitos ao Deus afogado enquanto fazíamos nossos votos. O que todas essas coisas têm em comum é que o casamento é seguido de uma festa, onde os noivos, também conhecidos como eu, comem, bebem e dançam com todos. Depois vem a parte complicada, acontece a cerimônia de casamento, onde o casamento é definitiva e absolutamente consumado. Ou como alguns dizem que os bebês são produzidos para garantir a linhagem familiar. Então, basicamente, não tive outra escolha a não ser casar com Daenerys no estilo Iron e dormir com ela. Mas como não tínhamos um sacerdote que adorasse o Deus afogado, tivemos que arranjar um sacerdote vermelho, daqueles que adoravam o Senhor da Luz. Está tudo pronto, disse Illyrio enquanto eu caminhava para selar meu destino com uma garota que só conhecia nos livros. Sim, deixe esse casamento começar, sorri enquanto seguia. As sacerdotisas concordaram em nos casar de acordo com a nossa cultura, mas a bênção estaria com o Senhor da Luz. A sacerdotisa vermelha que nos foi designada era como eu esperava, muito parecida com Melisandre, e não pude deixar de me perguntar. Ela tinha os mesmos poderes mágicos que a bruxa vermelha tinha? Tirando os pensamentos da minha cabeça, caminhei até minha posição enquanto esperava. Eventualmente, depois de alguns segundos, Daenerys veio com seu irmão, caminhando lado a lado até ficar na minha frente. A sacerdotisa sorriu ao iniciar a cerimônia. Quem vem diante do Deus da Luz esta noite? Viserys respondeu. Daenerys, da casa Targaryen, vem aqui para se casar. Uma mulher adulta, legítima e nobre. Ela vem implorar a bênção dos deuses. Quem vem reivindicá-la? Esta foi a minha deixa, então dei um passo à frente e disse. Ronar da casa Mormon, senhor do Urso e das Ilhas de Ferro. Quem a dá? Viserys respondeu ao sair de cena. Viserys da casa Targaryen, que é seu irmão e protetor. Sim, claro, como se você tivesse feito um ótimo trabalho em protegê-la. A sacerdotisa sorriu ao começar. Estamos reunidos aqui hoje à vista do Deus da Luz e dos homens para testemunhar a alegre ocasião que é o casamento entre Lady Daenerys e Lord Ronard. Era isso, depois dos meus votos de hoje eu teria uma responsabilidade totalmente nova, uma missão totalmente nova, não haveria como voltar atrás. Eu teria que assumir o trono. A sacerdotisa acrescentou, tirando meu comentário. Lady Daenerys, você leva este homem? Daenerys hesitou por um segundo, e eu não a culpei, ela mal me conhecia. Mas depois de um segundo de silêncio ela disse, eu fico com esse homem. A sacerdotisa então virou seus olhos cor de rubi para mim e perguntou, Lord Ronard, você leva esta mulher? Este foi o momento da verdade, o momento em que entrei oficialmente no jogo, eu levo esta mulher. Daenerys e eu demos as mãos, enquanto a sacerdotisa amarrava nossas mãos com uma fita vermelha enquanto dizia, à vista do Senhor da Luz, eu selo estas duas almas, unindo-as como uma só para a eternidade. Depois disso, a sacerdotisa nos instruiu a olharmos uns para os outros e dizermos as palavras, nossos votos. Neste ponto, eu estava olhando para os olhos roxos de Daenerys enquanto ela olhava para os meus, um de frente para o outro, enquanto recitávamos o seguinte voto em uníssono. Eu sou dele e ela é minha a partir de hoje até o fim dos meus dias, nós somos um. Após um segundo de silêncio, unimos nossas almas, nossos destinos com um beijo, selando nosso destino com fogo e gelo. A festa começou com todos os convidados dançando, bebendo e comendo. Eu não conhecia nenhum deles, exceto meus homens, que estavam aproveitando a festa ao máximo. De vez em quando, alguém vinha e dava um presente para mim ou para minha esposa. Illyrio deu a Daenerys um lindo baú com joias extremamente caras. Viserys deu a sua irmã uma égua prateada, o que me colocou em estado de alerta. Considerando que Drogo era quem iria dar isso a ela, ele contatou Shao.
De que outra forma ele adquiriu tal cavalo? Eu não tinha homens para lutar contra 40.000 Dothraki, eles estavam aqui. Depois de um segundo de consideração decidi ignorar a óbvia bandeira vermelha por enquanto, considerando que os Dothraki eram muitas coisas e tinham muitas habilidades. Mas a sutileza definitivamente não estava na lista deles, então se eu não os vi, é porque eles eram lá. Como as pessoas continuam indo e vindo, uma delas me chamou a atenção. Ele estava me olhando com pesar, era alguém que eu não via há 5 anos. Jorah Mormont. A raiva que eu não sabia que tinha guardado contra ele de repente tornou-se bastante tangível. Eu queria chutá-lo, espancá-lo, francamente, eu queria quebrá-lo. Mas hoje não, tive outros problemas hoje. Então, esposa. Eu ri. Daenerys virou seus lindos olhos roxos para mim e disse, sim, eu sei que nós dois estamos no desconhecido aqui, mal te conheço, e você mal me conhece, mas podemos tentar nos conhecer? Eu ofereci, isso seria mais difícil para ela do que para mim, por uma grande margem. Daenerys me lançou um olhar que dizia que não esperava que eu fosse tão humano quando disse, isso seria legal. A festa continuou com Daenerys consideravelmente menos assustada do que antes com a antecipação de como ou quem eu era como pessoa, ela certamente estava se sentindo melhor, ainda cheia de dúvidas mas pelo menos agora ela não parecia que iria morrer em qualquer momento. Eu por outro lado estava mostrando uma face completamente diferente do que realmente sentia, estava sorrindo por fora, mas por dentro meu mini Ronards estava tendo um colapso mental. A qualquer momento eu teria que ir para a cama com ela, e sim, tínhamos mais ou menos a mesma idade, e para mim era ruim, mas francamente, a essa altura não era tanto o fato de ela ser mais nova, mas sim o fato de eu não querer machucá-la, fazer algo que a assustasse. Cerimônia de cama. Meus homens gritaram e realmente deveriam agradecer a Deus. Eu não tinha visão de calor como poder ou eles já teriam desaparecido há muito tempo. Não demorou muito para que todos começassem a cantar, pois nos empurraram gentilmente para dentro da sala. Tudo que eu conseguia pensar ou processar dentro do meu quarto enquanto a porta do nosso quarto se aproximava era, foda-se. Capítulo 29. E assim começou a noite de núpcias, a grande mudança na minha história, onde tive que aceitar minha nova vida como ela era, com todos os seus altos e baixos. Não posso continuar fugindo de coisas que não correspondem ao meu entendimento das minhas leis passadas. Eu estava gostando ou não em um novo mundo, e eram coisas que se esperavam de mim. Isso, claro, teria sido mais fácil se não fosse porque meus Ravens aqueceram a cama para mim, enchendo-a com o que eles chamam de penas macias, enquanto sussurravam em minha mente vários rituais de acasalamento para garantir. Vamos esquecer isso. Claro que os ignorei. Tudo o que pude fazer foi aceitar meu destino inevitável, então com isso em mente decidi conhecer Daenerys o máximo que pude antes de consumarmos nosso casamento. Mas conhecer alguém em menos de 10 minutos era no mínimo impossível, por ela eu era estranha, para mim ela era alguém sobre quem li. Estávamos basicamente na mesma posição no desconhecido, mas para ela foi mais difícil, o irmão dela praticamente a vendeu por um exército. Ela acabaria tão brava quanto na série de TV? Ou será que a minha presença neste mundo impediria tal desenvolvimento? Vai doer, suspirei, tive experiência com mulheres em minha vida passada, mas nunca fiz amor com uma virgem. Tudo o que sabia era o que ouvi ou li sobre. Serei gentil como eu pode. Daenerys mexeu-se desconfortavelmente, sem saber o que dizer. Ela ainda não tinha me dado consentimento, e não importava o que acontecesse. Eu não daria esse passo sem consentimento. Não farei nada se você não se sentir confortável. Sorri tentando parecer o mais reconfortante possível. Eu sei que sou um estranho para você e francamente não é fácil. Daenerys olhou para mim por um segundo antes de sorrir. Não, eu quero fazer isso. E nosso casamento começou com um beijo. CAW eu sabia que aquecer a cama e deixá-la mais macia com a nossa pena era a melhor ideia. Viva, Ravens pela vitória. Não sei quantas horas ficamos em nosso quarto, consumando nosso casamento, mas o tempo começou a perder o sentido. Eu estava na cama, olhando para minha esposa, enquanto ela olhava com curiosidade os ovos de dragão que comprei, originalmente destinados a ela. Eu sempre quis ver um dragão, Daenerys sorriu. A vida pode surpreendê-lo, a vida pode. Um dia você poderá, quem sabe? Daenerys olhou para mim enquanto colocava o ovo de volta na caixa, isso parece um sonho. E muitas vezes os sonhos se tornam realidade. Eu ri, enquanto minha esposa foi para a cama comigo, descansando a cabeça em meu peito nu. Adormeci enquanto escovava o cabelo da minha mulher com os dedos, debaixo de nós estavam os nossos lençóis manchados de sangue, que me marcavam como seu primeiro e último homem, porque ao contrário do Drogo, eu não ia morrer e deixá-la sozinha. Eu fiz uma promessa de mantê-la segura e isso eu faria. Eu sairia por tempo suficiente para sentar no trono de ferro e governar tudo. Acordei na manhã seguinte com Daenerys abraçada perto de mim, seu corpo me tocando suavemente. Minha esposa, futura mãe dos meus filhos, não fui estúpido em pensar que já a amava, mas um dia eu amaria, e um dia ela me amaria. Saí da cama com cuidado, tomando cuidado para não acordar minha esposa possivelmente dolorida. Assim que saí da cama comecei a me vestir, me preparando para enfrentar os novos problemas que teriam pela frente. Uma vez completamente vestido, saí do quarto, tomando igualmente cuidado para não acordá-la com um barulho repentino ou algo assim. Então comecei a caminhar para me encontrar com Viserys e discutir nossos planos. Ele teria que morrer, mas como e quando era a questão. Então você finalmente saiu. Não é sensato deixar seu rei esperando, disse Viserys com uma atitude um tanto irritada, enquanto ficava ali com uma atitude presunçosa no rosto. Fiquei olhando para ele por um segundo me perguntando se cortar sua cabeça melhoraria sua atitude, mas por enquanto eu tinha que esperar o momento certo. Mas independente disso eu não ia deixar esse bastardo pretensioso me dizer o que fazer. Acostume-se com isso, eu praticamente rosnei em resposta, desafiando-o a tirar aquela espada obviamente emprestada. Viserys ignorou meu comentário e perguntou, onde está minha irmã? Dormindo, eu informei.
Vai e acorde. A Viserys voltou sua atenção para uma empregada que assentiu. Mas antes que a empregada pudesse sair, eu bloqueei seu caminho. Ela está dormindo e continuará dormindo. Eu a quero aqui, sibilou Viserys. E eu quero deixar minha esposa dormindo. Rosnei. Quem diabos ele pensa que é? Ela é minha esposa, e é minha responsabilidade agora. Isso significa que eu posso decidir coisas como essa, então não me teste, a menos que você queira tentar o verdadeiro desespero. Saí da sala, deixando uma ameaça flutuando no ar. Daenerys era minha agora. Mexa com ela e eu corto sua linda cabeça. Viserys ficou visivelmente chocado quando saí e sua mão se moveu em direção à espada, mas não fez muito mais do que isso. Ponto de vista de Jorah Mormont. De acordo com meu acordo com Varys, prometi lealdade aos Targaryen. O que eu não esperava era encontrar meu filho se casando com Daenerys. Ele era tão diferente do que eu lembrava. Havia crescido tanto sem mim. Ele lutou 2 guerras e venceu. Ele era um homem. Talvez nunca tenha precisado de mim. Jorah. Viserys gritou entrando no meu quarto. Sim, meu rei? Eu perguntei, sem saber por que ele estava tão bravo. Você é meu súdito leal, certo? Viserys perguntou com raiva. Eu balancei a cabeça em resposta. Eu sou sua majestade. Então, se eu ordenasse que você matasse seu filho, eu precisaria disso? Você faria isso? Viserys perguntou, sorrindo como um louco. Eu não faria isso, já machuquei meu filho o suficiente, mas eu tinha que desempenhar o papel, e não é como se eu pudesse vencê-lo. Algo sobre meu filho, algo sobre o olhar dele para mim ontem me fez sentir que uma fera estava me caçando. Eu gostaria, sua majestade. Bom, posso precisar, se ele continuar desrespeitando seus superiores. Quem ele pensa que é? Falando assim com um rei, falando assim com um dragão. Viserys sibilou de raiva. Sem o conhecimento deles, um corvo incrivelmente sábio estava ouvindo a conversa. HRMMM. Para informar o grande portador de milho sobre isso, eu devo. Após seu acasalamento, devo. Sim, o lado escuro do milho que sinto crescer é. De volta ao ponto de vista de Ronard Mormont. Entrei no meu quarto, algumas horas depois da minha conversa nojenta com o pedaço de merda do aspirante a rei. Daenerys estava escovando seu cabelo matinal quando entrei, seu lindo e longo cabelo prateado mal cobrindo seus seios. Você não me acordou, disse Daenerys, mas o tom era mais uma pergunta do que uma afirmação. Você parecia tão tranquilo dormindo, então pensei que merecia um bom descanso. Eu balancei a cabeça enquanto entrava no banheiro, sentindo Daenerys olhando para mim por trás, seus olhos vagando lentamente pela minha bunda. Então você finalmente descobriu que a melhor bunda é Westeros. Eu ri enquanto ela corava, desviando o olhar. Ei, você pode olhar e tocar, ou morder. É seu, afinal. Eu poderia. Daenerys riu surpreendentemente me provocando de volta. Haha, eu ri. Depois de tomar café da manhã com minha esposa, comecei a maquinar o melhor caminho para o trono de ferro. Comigo ou sem mim Westeros entraria em guerra. Disso eu sabia. O rei Robert morreria. E logo depois Ned Stark verá os frutos de sua idiotice. Se eu começasse a minha campanha pelo trono agora, tornar-me-ia o único alvo, e embora estivesse um pouco confiante em mim mesmo, seria um suicídio. Mas se esperasse que eles iniciassem as suas próprias guerras, seria fácil para eles. Se eu desmantelá-los, um reino destruído é mais fácil de derrotar. Sem contar que também tive Daenerys ao meu lado, e ela provavelmente foi a única capaz de chocar meus ovos de dragão. Enquanto eu estava pensando profundamente, um corvo voou em meu colo, HRMMM. Mas notícias que trago, conspirar sobre o dragão falso é, HRRMMM, devemos cuidar dele. YRSSSSS. Raven Yoda estava de volta, ainda bem que a Disney não tem advogados interdimensionais, então a lagartixa está tramando, que desenvolvimento inesperado. E por inesperado quero dizer que eu sabia totalmente que isso aconteceria. Raven Yoda, roda. Dê um passo à frente, HRMMM. Ao seu chamado, o pedido de milho é Corbringer. YRSSSSS. Muito bem, eu ri, e como não poderia, ei, você acha que pode voar com um manto? Eu meio que quero vestir você com um pequeno manto Jedi. Capítulo 30. Passei alguns dias ignorando completamente o Rei do Nada, deixando saber que ele não era minha prioridade e que eu iria até ele quando decidisse, e só então. Eu também havia instruído meu homem caso ele ameaçasse Daenerys ou batesse nela de alguma forma para matá-lo, com aquela besteira de acordar o dragão. Ela era minha esposa agora, e eu seria amaldiçoado se deixasse o irmão dela ou qualquer pessoa nesse sentido magoar. De qualquer forma, eu tinha coisas mais importantes para fazer do que satisfazer o idiota, e não tinha tempo a perder com seus planos e ideias idiotas. Eu tinha que primeiro assumir o controle de Essos e de suas forças, e só então seria plausível conquistar Westeros. Então aqui estava eu, olhando para o mapa, me perguntando por onde começar minha missão. O que você está fazendo? Daenerys perguntou enquanto se aproximava de mim, olhando o mapa. Tentando ver onde é o melhor lugar para começar, respondi. Por onde começar a recuperar o trono? Daenerys perguntou enquanto se sentava no meu colo, me surpreendendo. Eu não esperava que ela sentasse no meu colo. Não foi indesejável, mas foi inesperado, então, novamente, ela se familiarizou com Khal Drogo bem rápido. Não exatamente, precisamos de mais homens para fazer isso. Então estou vendo onde consegui-los, expliquei a ela, sem contar a ela sobre meus planos de conquistar Essos. Conquistar Essos seria consideravelmente mais difícil do que qualquer coisa que fiz até agora, mas se o fizesse, conquistar Westeros seria tecnicamente fácil, mas, novamente na guerra e no amor, tudo é possível. Posso ser o homem mais forte do mundo, mas só isso não vence guerras. Então você quer conseguir mais homens, talvez alguns imaculados? Ou você planeja recrutar alguns Dothraki? Daenerys acrescentou compreensão até certo ponto ao sublinhar meu plano. Sim, esse é o plano, para recuperar aquele antigo trono, não será fácil, mas certamente farei isso, balancei a cabeça. Entendo, não acho que Viserys vai gostar, acrescentou Daenerys, insegura, ele quer o trono agora.
Comecei a rir, até que finalmente comecei a rir. Se ele quiser o trono imediatamente, ele é mais que bem-vindo para ir sozinho ao desembarque do rei e abrir caminho para o trono. Ele é o seu rei. Daenerys tentou defender seu irmão, mas divertiu-se com meu comentário. Se eu for me ajoelhar será na cama, caindo em cima da minha esposa? Eu ri fazendo uma piada suja para mudar de assunto. Antes do momento em que me casei com você eu decidi não me ajoelhar mais, decidi parar de me curvar por outros. Eu sou o rei das ilhas de ferro e urso. E isso faz de você uma rainha, não se esqueça disso porque eu não vou. Com isso deixei Daenerys sozinha para processar o que eu disse a ela. Depois de sair de Daenerys, fui conversar com Illyrio. Era ele quem sabia como entrar em contato com os Dothraki, certamente seria útil se ele me guiasse até um deles ou alguém que conhecesse o idioma deles para aprendê-lo. Filho, alguém atrás de mim disse, colocando a mão no meu ombro me fazendo parar. Retire a mão do meu ombro. Antes que eu retire a mão do seu corpo, eu disse com um tom frio. Eu quero. Eu interrompi meu pai dobrando seu braço em um movimento rápido, jogando-o contra a parede, quebrando o braço que ele usou para me tocar. Nunca mais me toque, prefiro morrer, a sensação é repulsiva, lancei-lhe um olhar furioso, que era tão desprovido de qualquer emoção boa que ele conseguia olhar incrédulo. E, a propósito, se você se aproximar da minha esposa, vou lhe mostrar que existem destinos piores que a morte, e essa é uma promessa que posso cumprir. Eu não tinha estômago para aquele homem, mas também não seria eu quem mataria meu próprio pai, quer o homem merecesse o que fez ou não. Enquanto caminhava em direção ao solar Illyrios, ouvi ele e o príncipe conversando. O engraçado de um supercorpo é que todos os sentidos são potencializados. Ele não está fazendo o que prometeu. Viserys praticamente gritou. Deveríamos estar marchando para o desembarque do rei. Eu já deveria ter minha coroa. Ele é confiável. Pelo menos minhas fontes dizem, talvez ele esteja planejando sua vitória. Meu rei, ofereceu Illyrio. Eu não me importo. Ele está demorando muito. Vamos recomeçar com o plano original. Vou casar Daenerys com aqueles selvagens e conseguir 10.000 soldados. Vamos matar aquele idiota insolente e dar suas terras ao pai dele. Quem então trabalharia para mim? É francamente o melhor plano. Vou conseguir mais homens e lealdade eterna. Sou um gênio. Como esperado do futuro rei dos 7 reinos. A essa altura, eu consegui entrar furtivamente na sala e servir uma taça de vinho. Bem, esse é um plano muito bom, mas quem vai me matar? Minha pergunta fez os dois virarem o pescoço tão rápido que quase o quebraram. Você? Apontei para Viserys. Dificilmente, eu nem levo meus próprios segundos desleixados com você. Como você ousa? Viserys sibilou. Os Imaculados protegendo o castelo. Eu cantarolei. Eles pelo menos sabem lutar, mas dificilmente são um desafio. Eu sou seu rei. Viserys gritou. Ou talvez você planeje fazer Illyrio lutar comigo. Eu disse voltando meu olhar para o gordo trêmulo. Acho que não, olhe para ele está perdendo peso só de olhar para mim. Eu nunca atacaria um palpite. Illyrio ofereceu, ainda tremendo. Ou talvez você mandasse meu pai. Eu ri por favor, me diga que é meu pai. Você não vai. Viserys começou a gritar, mas corri em sua direção e dei um tapa nele, colocando sua bunda no chão. Eu sou o rei, não me curvo a ninguém, eu disse segurando minha espada ao lado do corpo. Considere este o fim de nossa aliança, não que ela tenha começado. Por cortesia por me dar uma esposa tão maravilhosa, e com aquela reivindicação ao trono, vou conversar com minha esposa sobre seu destino, conspirando para vender minha esposa como uma prostituta e me matar, francamente. É tão triste e ainda assim poético que você morra da mesma maneira que originalmente morreu, pela mesma razão. Você não pode esperar, pelo menos desta vez ele estava certo, eu nunca iria dar a coroa a ele. Agarrei Viserys pela camisa não antes de derrubá-lo, enquanto o arrastei pelo chão, não antes de avisar o velho gordo. Espero que você não tente nada estúpido, ou descobrirá o quão assustador eu posso ser. Illyrio, então não brinque comigo, amigo, ou eu vou chutar sua bunda com tanta força que você terá que desabotoar seu colarinho para cagar. Feito isso eu saí com o Viserys inconsciente nas costas sendo arrastado pelo chão como um saco de merda, enquanto eu caminhava pelo corredor até meu quarto. Enquanto eu queria matar Viserys eu não queria uma esposa brava pelo resto da minha vida, então eu discutiria com ela sua punição, mas de qualquer forma, ele não estava mais no jogo. Daenerys o condenaria à morte, como fez na linha do tempo original, ou pediria uma punição menor, como a prisão. De qualquer forma, ele não veria a luz do dia novamente. Ponto de vista de Illyrio. Os olhos daquele garoto, ele não pode ser humano. Eu não vi nada além de morte e desespero se alguma vez o prejudicasse. Eu era um mercenário, conheço medo, conheço monstros, e ainda assim esse garoto faz todos os meus terrores passados parecer infantil. Varys, em nome dos deuses, você estava pensando? Não podemos domar esse monstro, murmurei, ao me lembrar do que Varys disse antes de partir. Talvez apenas o dragão possa domar este poderoso urso. Varys riu. Ele nunca quis dizer Viserys, não. Ele quis dizer Daenerys. Ele planeja que aquela garota tímida mantenha aquele monstro sob controle. Que plano totalmente ridículo. Você perdeu o toque, Varys. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.